Olá amigos, Pastor Doug Batchelor. Queremos dar as boas-vindas à terceira parte do nosso estudo sobre as verdades chocantes sobre a grande tribulação. Agora, se você já viu, se ainda não, espero que encontre esses vídeos das grandes tribulações e assista. Está lidando com as profecias que predisseram a queda de Jerusalém e a grande tribulação relacionada com a destruição do templo, quando os romanos conquistaram Israel e espalharam a nação judaica ao redor do império. Então vocês têm a segunda fase. Esta está no segundo vídeo da grande tribulação, onde Jesus predisse que haveria uma grande tribulação que a igreja experimentaria aproximadamente durante a Idade das Trevas por volta de 538 d.C. até 1798. E este é um tempo de intensa perseguição papal, a Inquisição. Os cristãos da Bíblia foram levados para as colinas, que está no passado. Agora vamos estudar a grande tribulação que está no futuro. Vamos ler juntos em Mateus capítulo 24 e começarei com o versículo 15. Então, quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aquele que estava no irado não desça e tire qualquer coisa de sua casa. E aquele que está no campo não volte e pegue suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, e orem para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado. Então será uma grande tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem nunca haverá. E a menos que esses dias sejam abreviados, nenhuma carne será salva. Então Jesus está predizendo uma grande tribulação diferente de qualquer outra tribulação. E houve uma grande tribulação diferente de qualquer outra durante a Idade das Trevas, no que aconteceu com a nação judaica. Mas há uma grande tribulação futura. E esse é o foco de nosso estudo hoje. Antes de mais nada, não se assuste pela tribulação. Faz parte da vida de todo crente. 2 Timóteo 3, verso 12, sim, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Há problemas na vida, não só para os crentes. A chuva e o sol caem sobre os bons e os maus. Também existem problemas e várias tribulações. Todos experimentam. Romanos 5:3. E não para isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa palavra perseverança é como a palavra no meio das provações que aprendemos. Paciência é como perseverar. No versículo 1 de Tiago 2:4, meus irmãos, considerem toda alegria quando vocês passarem por várias provações, sabendo que o teste de sua fé produz paciência. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência nas tribulações. E então, a tribulação é apenas parte da vida. A verdade mesmo, na vida cristã é definitivamente mais difícil para os ímpios e o pecador e melhor para o crente, mas vai haver uma grande tribulação. O diabo e os poderes da besta vão se concentrar no povo de Deus nos últimos dias. Tudo bem, primeiro de tudo, quando é a grande tribulação? Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, e isso é um versículo que Jesus está se referindo em seu discurso em Mateus 24. Naquele tempo, Miguel levantará o grande príncipe que representa os filhos do seu povo e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve uma nação. Para aquele tempo, e naquele tempo o seu povo será entregue, todo aquele que for encontrado escrito no livro, esse é o livro da vida, é claro, e observe, muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Estamos então falando agora sobre o grande momento de angústia imediatamente antes da ressurreição. Essa deve ser a grande tribulação no final dos tempos. Então há uma grande tribulação final separada e o fim dessa grande tribulação é o clímax da história, a vinda de Jesus. Agora, antes dessa grande tribulação, há algo que é chamado de pequena tribulação. Você já deve ter ouvido falar que há o menor e o maior, falando da última grande tribulação que vem em duas partes. Se você olhar em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, falando sobre a perseguição final do poder da besta e a marca da besta, ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tenha marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então estamos falando sobre este tempo em que haverá pressão sobre o povo de Deus para que renunciem à sua fé e eles serão econômicos.
e haverá sanções. Bem, já temos sanções econômicas internacionais, são emitidas pelas Nações Unidas e outras nações cooperativas umas contra as outras, mas eles são capazes de controlar a compra e venda. Não acho que isso choque ninguém hoje, porque estamos nos movendo cada vez mais para uma sociedade sem dinheiro, mas isso é um assunto de um vídeo diferente. Então há uma pequena parte da tribulação. Alguns se perguntam, quanto tempo vai durar? Este é um momento em que as pessoas estão tomando suas decisões finais. O povo de Deus vai pregar a verdade. O poder da besta vai começar a tentar fortalecer sua coalizão para perseguir. E o pequeno momento de problemas que estamos, não tenho certeza, alguns suspeitam que pode ser semelhante a outros tempos de angústia que vieram sobre o povo de Deus, que já duram cerca de 3 anos e meio. Agora, esse período de tempo aparece muitas vezes na Bíblia. Veja em Tiago, capítulo 5, 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra pelo espaço de 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio durante o tempo em que Elias estava sendo perseguido por Jezabel. Os profetas tiveram que se esconder em cavernas. Você olha em Apocalipse 12, 6. Então a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha lugar preparado por Deus para que ela se alimentasse lá. 1260 dias, isto não é apenas para os 3 anos e meio proféticos, anos da Idade das Trevas, mas alguma maravilha, isso será reproduzido novamente no final dos tempos. Talvez não tenha certeza. É interessante notar que no livro de Esther, e o livro de Esther é dividido no começo em 2 períodos de 3 anos e meio. Observe Esther, capítulo 1, versículo 2 a 4. Naqueles dias, quando o rei Assuero se sentou no trono do seu reino, que está em Suzã, a cidadela, que no 3º ano do seu reinado, ele faz um banquete para todos os seus oficiais e servos dos poderes da Pérsia por muitos dias, 180 dias ao todo. Bem, o ano judaico tinha 360 dias, 180 é a metade disso, que novamente é exatamente 3 anos e meio. E então, 3 anos e meio, bem depois dos primeiros 3 anos e meio, Vasti é posta por anos e meio, depois exatamente Esther é escolhida, e então Amã tenta destruir a nação judaica. Há uma lei para aniquilar todo o povo de Deus, meio que um paralelo com os últimos dias. Período de 3 anos e meio. Você olha em Atos capítulo 8, versículo 1, e diz que naquela época houve uma grande perseguição que surgiu após o apedrejamento de Estevão, exatamente 3 anos e meio depois que Cristo, em 34 depois de Cristo, grande perseguição. Estevão é apedrejado. Os discípulos estão espalhados por toda a Judéia e Samaria, pregando a palavra, e então você olha em Apocalipse 11, versículo 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão 1260 dias, 42 meses, uma vez na divisão de tempo, por 3 anos e meio. É tudo, o mesmo período. Tudo se soma. O mesmo, então, estão profetizando durante uma perseguição, durante 3 anos e meio. E você também encontra em Daniel 12, outro período de 1260 é mencionado. Então, muitos se perguntam se esta perseguição é um pequeno período de tempo e o problema será de cerca de 3 anos e meio. Bem, no final do tempo, quando o povo de Deus está fazendo seu esforço final para o Evangelho e as pessoas estão tomando decisões eternas, algo acontece, é chamado o fim da graça, que significa que finalmente o Espírito Santo é retirado dos perdidos. Todo mundo perdido cometeu o pecado imperdoável. Você pode ler em Apocalipse 22, 11, onde Jesus declara: aquele que é injusto, seja injusto ainda. Aquele que é imundo, deixe que ele seja imundo ainda. Aquele que é justo, seja justo ainda. Não pode mudar aquele que é santo, deixe-o ser santo ainda. Assim os salvos são salvos permanentemente, os perdidos permanentemente perdidos. Não há mais mudança de times. A liberdade condicional está encerrada. Os salvos são salvos, os perdidos estão perdidos. Mas a vida continua um pouco mais durante a parte final da última grande tribulação, as 7 últimas pragas. Um exemplo disso seria na história de Noé. Você tem onde Noé e sua família, eles pregam, você sabe, 120 anos, eles constroem a arca, finalmente todos os animais sobem a bordo, Noé sobe a bordo, ele faz um apelo final, ninguém escuta, a porta está fechada. Mas a vida continua por mais 7 dias depois que a porta está fechada. Sua liberdade condicional está fechada. Então, virá um momento em que a porta está fechada quando se levanta Miguel, cessa a intercessão pelo povo de Deus, seu tempo de graça é encerrado. É quando as coisas ficam realmente assustadoras até as pragas finais.
E você pode ler sobre a grande tribulação final e vamos falar sobre isso e falaremos sobre isso quando acontecer em conexão com o arrebatamento. O arrebatamento significa que os justos são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Agora, primeiro, o que é a grande tribulação são as 7 últimas pragas. E você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 16, verso 1. Eu ouvi uma voz alta do céu, do templo, dizendo aos 7 anjos: vão derramar as pragas da ira de Deus na terra. E é quando eles derramam esses 7 frascos, muitas das 7 pragas são semelhantes às pragas que caíram sobre a antiga Israel ou os egípcios quando Israel estava sendo salvo durante o êxodo. Nos dias de Israel havia 10 pragas. A Bíblia diz que havia furúnculos e havia sangue, e assim como as pragas que você acha que houve trevas semelhantes às de Apocalipse. Mas Apocalipse tem 7. Por que as 7 em Apocalipse e 10 em Êxodo? Porque os filhos de Israel experimentaram as 3 primeiras das 10 pragas que caíram no Egito. Deus os protegeu nas últimas 7 pragas. O povo de Deus estará no mundo durante as 7 últimas pragas. Agora, eu sei que há pessoas que dizem, oh não. Eu sei que há pessoas que dizem, oh não, nós não seremos arrebatados antes das 7 últimas pragas. Bem, eu vou chegar a isso em um momento. Primeiro, o que são as pragas? Vamos falar sobre elas. Você tem os repugnantes furúnculos dolorosos, o mar, os oceanos transformam-se em sangue, então as fontes de água doce, os rios e nascentes da maior parte da população mundial vê as regiões costeiras por um rio se transforma de sangue, homens são queimados. Número 4, com grande calor, diriam que o aquecimento global, asteroides, a escuridão, e dor, escuridão, a besta, a escuridão no Egito, o rio Eufrates está seco agora, que tem um lado lateral e um espiritual. É interessante que o rio Eufrates agora está secando. Eles estão condenando consistentemente. Na Turquia, os níveis de água continuam caindo. Eu vejo reportagens sobre isso, mas há um lado espiritual disso. Então, isso aconteceu num grande terremoto, a terra é abalada, diferente de qualquer outro, que há um granizo assassino, é um sinônimo da segunda vinda de Jesus, esse é o último terremoto, então eles veem Cristo vir, então você tem as 7 pragas. Agora, quanto tempo dura o grande tempo de angústia? Você provavelmente já ouviu as pessoas falarem sobre os 7 anos de tribulação. Você pode estar interessado em saber a frase se 7 anos de tribulação não aparece em nenhum lugar na Bíblia. Bem, você já ouviu tantos pastores falarem sobre os 7 anos de tribulação? Que é baseado em Daniel capítulo 9. Em Daniel 9, há uma profecia chamada 490, profecia do ano, onde diz que esta última semana foi cortada. No meio desta última semana, diz que o Messias foi cortado. Isso está falando desde a restauração e construção de Jerusalém até o Messias em 1927 depois de Cristo. 3 anos e meio mais tarde, Jesus é cortado e o véu do templo é rasgado. 3 anos e meio depois disso, a nação judaica tapa os ouvidos e o evangelho então vai para os gentios. Mas algumas pessoas pegam a última semana da profecia de Daniel e dizem que eu realmente ouvi um pastor dizer, bem, é como se você pegasse o relógio em um jogo de futebol e então recomeçasse de novo. E eles pegassem os últimos 7 anos e eles movessem para o fim dos tempos. E eles dizem que é a tribulação final. Não há outra profecia na Bíblia que diz que Deus não usa as regras do futebol na interpretação da profecia. E então não há como parar o relógio, que é uma profecia contínua em Daniel capítulo 9. Começa em 457 e termina em 34 depois de Cristo. Está falando sobre o tempo alocado para a nação judaica proclamar o Messias para o mundo. O 7, a ideia da praga final, quanto tempo vai durar, você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 18, 8. Portanto, suas pragas virão em um dia. E essa palavra, em um dia, significa dentro de um dia. Então, todas essas pragas, pensam em quanto tempo o mundo vai durar. Se o oceano for sangue e toda a água for doce, água doce for sangue, as pessoas estão sendo queimadas com muito calor. Quero dizer, olhe para os incêndios no mundo, como o mundo inteiro, se estivesse pegando fogo, ninguém vai conseguir cultivar nada, se tudo for sangue. E está dizendo que todo mundo está sendo atormentado pela dor, grandes feridas, escuridão no assento da besta. E esse grande terremoto, a ideia de que a vida dura 7 anos, quanto tempo as 7 pragas vão durar, tudo acontece dentro de um ano, provavelmente. Algo como a duração das pragas que caíram no Egito. Quanto tempo elas demoraram? É uma questão de meses.
Eles voltaram uma atrás, uma após as outras. As pragas que caíram, as pragas terríveis sobre as quais você pode ler que aconteceram em rápida sucessão, as pragas finais, porque Deus arrastaria esses 7 anos. Aprovações encerradas, as pragas finais vão acontecer em um curto período de tempo. Aqui está o ponto mais importante que queremos que você entenda. Há 2 visões na igreja cristã sobre todos concordam que há uma grande tribulação. As 2 principais visões concedidas, há uma terceira visão. Alguns acreditam que a segunda vinda ocorre antes da grande tribulação. Alguns acreditam que o arrebatamento na segunda vinda ocorre, é chamado meados no meio da tribulação. Poucas pessoas acreditam nisso, mas algumas acreditam que a outra visão principal é que a segunda vinda acontecerá no final da grande tribulação. Estou nesse grupo. Acredito que a Bíblia apoia isso, porque a Bíblia não diga o que Deus está nos salvando dessa tribulação, mas Ele nos salva através da tribulação. Se você olhar em Apocalipse 3, versículo 10, muitas pessoas olham para este versículo, é a mensagem da igreja de Filadélfia, que você guardou o mandamento de perseverar, eu guardarei desde a hora da provação que está para vir sobre o mundo inteiro. Eles levam isso para mim na tribulação, para testar aqueles que habitam na terra. Eles veem que Deus vai nos guardar disso. Ele nos ama demais para nos deixar passar pela tribulação. Isso é fazendo violência à verdade da Bíblia. Sim, Deus nos ama. Mas porque Ele nos ama, Ele nos permite passar pela tribulação. A Bíblia nos diz que aqueles que estão a salvo da tribulação são libertados pela morte. Quando ele está falando com a igreja de Filadélfia, ele diz que vou te guardar da hora da provação. Como ele faz isso? Olhe para Isaías 57:1. O justo perece e ninguém leva isso a sério. Homens misericordiosos são levados enquanto ninguém considera a justiça tirada do mal. Haverá pessoas que Deus ama, que morrerão antes da tribulação, mas isso não significa que Ele nos salvará da tribulação. Veja, em 2 Crônica 34:28, Deus diz ao rei Josias que uma terrível provação está chegando a Jerusalém. Ele diz, com certeza, eu os reunirei a seus pais e vocês serão levados à sepultura em paz e seus olhos não verão toda a calamidade e a tribulação que trarei sobre este lugar e seus habitantes. E por isso está nos dizendo que, em Apocalipse 3, ele simplesmente está dizendo que a era da igreja na Filadélfia, todos seriam sepultados e não testemunhariam a grande tribulação que virá no final de Laodiceia. Então, essas 7 igrejas são as 7 eras da igreja. Observe o que diz aqui em Atos 14. Eu quero enfatizar e sublinhar e destacar este versículo, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a continuar na fé, dizendo que devemos, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Promete sempre salvar nós da tribulação, ou Ele nos salvou por meio da tribulação. Deus salvou Noé do dilúvio, ou por meio do dilúvio. Deus salvou Jó de suas provações, ou por meio de suas provações. José foi salvo na sua tribulação, e Deus salvou José por meio de sua tribulação, é por meio da tribulação. Agora, a grande tribulação são as 7 últimas pragas. Está muito claro, a Bíblia diz que Deus salvou Israel das pragas que caíram no Egito, ou Ele o salvou, protegeu através das pragas. O Egito os fez passar pelo mar, eles passaram pelo fogo. Então, castrar, por assim dizer, que Ele os salva das pragas, Ele os protege, Ele está com Ele. Não tenha medo das pragas, Deus salvou através das tribulações. Em Jesus, Mateus 24, falando sobre a grande tribulação, muitos falsos profetas se levantarão. Finalmente, Satanás se passará por Cristo e enganará a muitos, porque a iniquidade abundará, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque fazer você ter que suportar, se você for arrebatado antes das tribulações, se você vai cometer um erro e você diz qual a crença é mais perigosa, acreditar que fomos arrebatados antes da tribulação, ou acreditar que devemos passar pela tribulação? É muito mais seguro se preparar. Se eu for para o céu e estiver errado, pedirei desculpas, mas acredito que a Bíblia apoia isso. Mas aqueles de vocês que pensam que não preciso me preocupar, não preciso fortalecer minha fé, eu só vou ser arrebatado e não tenho nada que me preocupar, a Bíblia nos diz que Pedro avisa que há algumas pessoas, ele diz, amado 1 Pedro 4,12, não estranhe a ardente prova que é para tentar você, como se acontecesse alguma coisa estranha. Vai ter um monte de cristãos por aí. Eles vão dizer que algo estranho está acontecendo. Eu não pensei que estaríamos aqui para as tribulações. Eles vão ficar chocados com a verdade. A igreja estará aqui através da tribulação. Está vindo para a igreja que não tem mancha nem ruga e você tira as manchas e as rugas com o calor. E então Deus vai proteger sua igreja. Não temos que ter medo durante esse tempo.
Então, como nos preparamos para a grande tribulação? Bem, você pode ler no Salmo 91, versículo 7, 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas não chegará perto de você. Apenas com os seus olhos você olhará e verá a recompensa dos ímpios, porque você fez do Senhor, que é meu refúgio, até o mais alto de sua habitação, sua morada. Nenhum mal cairá sobre você, nem praga alguma chegará à sua habitação. Deus promete que se fizermos do Senhor nossa habitação, isso significa que se estivermos vivendo em Cristo, se pedirmos a Jesus para perdoar nossos pecados e entregamos nossas vidas, Ele enviará seus anjos para nos guardar e nos proteger. Ele se torna a nossa habitação, da mesma forma que os israelitas colocam o sangue do Cordeiro sobre suas casas antes que o último anjo da morte viesse pela terra do Egito. Eles foram protegidos pelo sangue do Cordeiro. Se você aceitou a Jesus e seu sangue por seus pecados, Ele o perseverará através daquelas pragas, que você não tenha medo. Jesus disse em João 16:36, essas coisas vos tenho falado para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tereis tribulações no mundo, não deixe que os pregadores enganem você, fazendo pensar que todos nós vamos desaparecer no céu antes do que é uma crença muito atraente, mas não é bíblica. Você quer ter fé que o levará até o fim. Aquele que suportar até o fim será salvo. Bem, amigos, espero que faça sentido. Se tiver dúvidas sobre isso, adoraríamos ouvir você. Pode colocar seus comentários. Estamos esperando você neste vídeo e compartilhe com seus amigos querendo ter a verdade lá fora. Deus o abençoe.